custo, diária de viagem, né? Gratificação. E hoje nós damos continuidade aí, adentrando em salário normativo, princípios, política de reajuste salarial, descontos legais e 13º, se der tempo, né? Vamos fazer de tudo aqui para dar tempo, sem correr, né? Mas vamos lá. Acho que eu esqueci de ligar a câmera aqui. Vamos lá, tudo tranquilo? Beleza. Então, olha só. Vocês lembram lá no começo do curso, quando a gente chegou a falar de acordo e convenção coletiva de trabalho? Pois é, quando havia alguma divergência, né, entre ou empregado e empresa, ou dois sindicatos, como o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, e que não ocorria algum tipo de acordo, que não conseguia se chegar no meio termo, numa composição, essa discussão, né, só relembrando o que a gente já viu anteriormente, ela era levada para um terceiro decidir, né? E esse terceiro geralmente era um juiz, tá? Então, o juiz, quando ele estava ali mediante um conflito, mediante um dissídio coletivo, né? É um dissídio realizado entre sindicatos, e existe todo o trâmite processual, existe todo o transcorrer do processo, e esse processo, né, depois de ouvir das partes, testemunha, tese de defesa, tese de acusação, né, no caso da ação trabalhista, né, tem a tese autoral, a tese de defesa, e aí ouve-se testemunha, né, se for o caso, perícia, todos os tipos de prova possíveis que poderão, né, ser produzidos. E aí depois, mediante a análise de tudo que consta nos autos, o juiz vai proferir uma sentença, tá? Geralmente essa sentença, ela, quando se trata de uma ação normal, né, que não envolve sindicatos, essa sentença, ela é reconhecida apenas como sentença. Entretanto, quando a gente versa sobre uma sentença proferida mediante um dissídio coletivo, um dissídio, um conflito ali entre dois sindicatos, sindicato patronal e sindicato dos empregados, ela recebe o nome de sentença normativa, tá? E essa sentença normativa, ela justamente, o que ela vai acarretar? Ela vai determinar o que deve ser seguido pelo sindicato dos empregados e pelas empresas que fazem parte daquela categoria econômica, tá? Então, mediante essa sentença normativa, é estabelecido formas de reajuste e, inclusive, salários, né? Mediante esses salários, mediante essas sentenças normativas, né, porque são sentenças proferidas pelos juízes que têm força de lei, que têm força de uma norma, essas sentenças automaticamente elas transformam aquele salário do empregado em um salário normativo, né? Ou seja, através da sentença normativa que foi proferida por um juiz que decidiu um dissídio coletivo, essa sentença transforma aquele salário daquela categoria em um salário normativo. Então, salário normativo, né, a gente tem o salário, a remuneração, e temos o salário normativo. Salário normativo, então, é aquele fixado em sentença normativa, proferida em dissídio coletivo pelos tribunais da Justiça do Trabalho. Tá bom? Bem tranquilo. E com isso, a gente ingressa aí na questão dos princípios de proteção do salário, tá? São poucos princípios, né?
O primeiro princípio aí, a gente tem o princípio da periodicidade do pagamento do salário, ou seja, esse salário deve ser pago de 30 em 30 dias até o quinto dia útil do mês, né? Com exceção quando se tratar de salário com comissão mista, né? De comissão mista, que tem o valor pré-fixado, o valor já estabelecido, mais as comissões, né? Quando se tratar de comissão pura, aí tem que ser pago de 30 a 30 dias. Quando se tratar de comissão mista, paga-se o valor fixo e as comissões, né, aquele plus, aquele valor a mais a ser pago, pode ser pago pela empresa em até 90 dias, tá, gente? Então, periodicidade de salário de 30 em 30 dias no máximo, até o quinto dia útil de cada mês. Ah, professor, mas minha empresa paga no último dia. Não tem problema, é antes do quinto dia útil do mês subsequente, tá? O que importa é isso. A empresa é vedado, né, o atraso no pagamento de salário. E aí, quando esse atraso ele se torna recorrente, fica autorizado ao empregado ingressar na justiça com uma ação que chama ação de rescisão indireta do contrato do trabalho, né, do contrato de trabalho, onde há o pedido de dispensa pelo empregado por culpa do empregador, ou seja, todas aquelas verbas devidas ao empregado, como se ele houvesse sido dispensado sem justa causa, são devidas também no caso da dispensa, da rescisão indireta do contrato de trabalho. Por quê? Quem está dando causa a essa dispensa é o empregador que não vem cumprindo com as suas obrigações perante o empregado. Uma vez que a gente viu que o contrato de trabalho ele é um contrato bilateral, né? Tem duas partes, e é um contrato comutativo, é um contrato que obriga ambas as partes, né? Então, da mesma forma que o empregado tem obrigações e direitos, o empregador também tem obrigações e direitos. Bom, no caso de ocorrer, né, uma ação judicial, uma ação trabalhista, para pleiteando algumas verbas, né, pleiteando as verbas rescisórias, todas aquelas verbas rescisórias que não são controvertidas, né, tipo assim, que elas são definitivamente devidas ao empregado, que não há como discutir ou comprovar que realmente elas foram quitadas, elas devem ser pagas na primeira audiência judicial, sob pena da multa do artigo 467 da CLT, que determina que as verbas incontroversas, ou seja, aquelas verbas que não cabem discussão, se não forem quitadas na primeira audiência, é devido uma multa equivalente a 50% do valor daquela verba. Tá? Outro princípio de proteção do salário é a prova do pagamento, né? Essa prova do pagamento, ela ocorre mediante recibo, né, onde o empregado ali assina todos os meses para a empresa, ou mediante aquele depósito bancário que muitas empresas hoje em dia utilizam das transferências de valores diretamente para a conta dos empregados, né? Então, todas essas duas modalidades são possíveis para comprovar o pagamento dos salários. E por último aí, como princípio, a gente tem aquele princípio de irredutibilidade salarial, né? O que é mesmo, turma? O que é princípio da irredutibilidade salarial? O slide está parado aí. Não está parado mesmo, não passa ainda não. Ah, tá. O que seria o princípio da irredutibilidade salarial?
que não pode reduzir o salário. Perfeito, mas nunca? Não, pode ser reduzido. Se reduzir a carga horária, Só isso? se o empregado for transferido, Não. Começou bem. Se reduzir a carga horária, qual que é o outro fator aí? São 3 fatores. se ele mudar de, se a empresa Não, mudar de, não, transferência não tem nada a ver com redução salarial. Se houver acordo, É a garantia contratual? Não. O salário somente poderá ser reduzido. Não, peraí. Miriam levantou a mão. Quer falar, Miriam? é acidente. Então, o salário, gente, somente pode ser reduzido se houver redução na carga horária. Ok? Houve a redução na carga horária, é um fator que permite a redução do salário. Entretanto, 2 fatores ainda devem estar aí juntos, né? São fatores concorrentes. Para reduzir o salário, tem que reduzir a carga horária de forma proporcional, certo? Tem que haver a concordância do empregado com essa redução da carga horária e redução salarial. E, por último, deve haver previsão na convenção coletiva de trabalho ou no acordo coletivo de trabalho, tá? Somente assim pode haver a redução salarial. Tirando isso, não temos como falar em redução, ok? Podemos continuar? esse acordo Ô, aí, professor professor, Breno. seria, por Pois exemplo, na pandemia aí, com essa coisa que teve com a pandemia, pandemia, olha só, pandemia pandemia é diferente. A pandemia foi proferido medidas provisórias que autorizavam as empresas a reduzirem a carga horária do empregado, né? Então, sim, existia uma lei de forma provisória, uma lei de forma que, durante algum tempo, ela poderia ser aplicada. Então, a empresa reduzia a carga horária do empregado, né? Ele tinha que assinar um termo e que a empresa tinha que mandar para o governo fazer os pagamentos dessa diferença. A gente sabe que houve o pagamento de muita gente, mas que não chegou, né, a contabilizar aí o valor total dos rendimentos que ele tinha. Mas é diferente da redução salarial prevista pela CLT, tá, gente? Essa e redução esse acordo que aí seria como? ocorreu, essa redução, acordo coletivo, é aquele que a empresa faz com o sindicato, né? Então, a redução na pandemia, ela só ocorreu por força de lei, tá? A CLT não tinha essa previsão, ok? Qual que é a previsão que a CLT tem? Posso reduzir salário se eu reduzir carga horária, se o empregado concordar e se existir aí previsão na convenção coletiva de trabalho e no acordo coletivo de trabalho, tá? Então, isso está previsto na CLT. Redução durante a pandemia, elas ocorreram por força de lei, tá? Por força de lei para ajudar a empresa a se manter, ajudar um pouco os empregados a não serem demitidos, né? Para passar aí esse período de pandemia, uma vez que houve a redução, né, do ganho da empresa de forma exponencial, tá? Então é só por causa disso que houve as reduções salariais, ok? Mas a redução prevista na CLT é outra, tá bom? Ô, Breno, desculpa, eu Oi. levantei minha mão na hora das perguntas lá da prova e esqueci de abaixar. Não, tranquilo. E depois a Bom, tela estava escura e eu não consegui achar o microfone para me te responder. não, tranquilo. Ô, gente, podemos continuar então? Então vamos. Sim. Bom,
Os descontos legais, né? São descontos legalmente permitidos, são os seguintes: contribuição previdenciária, que todo mundo aí, né, já conhece, tem aquele desconto previdenciário no salário. Imposto de renda, quem ganha acima de mais ou menos R$ 2.200, também está sujeito a esse desconto que está previsto aí pela nossa legislação, né? É a parte aí onde a União Federal, né, ela pega uma parte, né, um pedaço, dá uma bocada num pedaço do salário que vocês recebem, né? No caso de pagamento de prestação alimentícia também é possível ocorrer esse desconto, né? Um desconto legal. Ele é determinado pelo juiz ou ainda, né, as partes fazendo um acordo, pode ser pedido para que a empresa, né, realize esse desconto e deposite direto para o alimentante, tá? Pagamento de pena criminal, né, pecuniária. Toda pena arbitrada judicialmente, criminal, ela tem lá dias de reclusão, dias de detenção, né? Independente do regime, pode ser regime aberto, semiaberto ou fechado, ok? Existe uma penalidade de dias multa, tá? O que seria dias multa? É o salário mínimo dividido por 30, tá? Aí a gente vai ter aí o valor de um dia multa. E aí o juiz arbitra ali 100 dias multa, 200 dias multa, né? Então, 1.000 dias multa, ele vai arbitrar mediante a pena, ou seja, além de prestar ali, ficar, né, recluso, ter que prestar contas à justiça, né, toda de forma não eventual, né, sempre ali, quando a pessoa está em regime aberto ou suscíssio de pena, ela tem que estar ali, né, todos os dias registrando sua presença no fórum. Ele ainda tem que arcar com essa pena pecuniária criminal, que é uma sanção arbitrada pelo juiz criminal, tá? Custas judiciais. As custas judiciais, elas também são custas, né, relativas a algum processo que são devidas ao Poder Judiciário. Então, ela também tem previsão aí de desconto legal no salário do empregado, tá? Pagamento de prestação de habitação, que é o Sistema Financeiro de Habitação, né? No caso, a prestação de habitação pode ser descontada, existe a legalidade nesses descontos. Retenção salarial por falta de aviso prévio do empregado que pede demissão. Então, a retenção salarial é um desconto legal quando se tratar de aviso prévio dado pelo empregado, tá? Mas aí a gente vai ver lá quando a gente for falar de aviso prévio e rescisão de contrato de trabalho, ok? Daqui uma semana, mais ou menos, a gente já deve estar falando sobre isso, tá? Que a gente está caminhando bem mesmo para o finalzinho, ok? Contribuição sindical, que essa contribuição hoje, aquela obrigatória, ela foi extinta, e quem quiser, né, se filiar, se sindicalizar, autoriza aí o desconto mensal da sua contribuição sindical. Tem sindicato que é percentual sobre o valor que a pessoa recebe, tem sindicato que é valor fixo. Vale transporte, existe a previsão aí de 6% do valor do transporte poder ser descontado do salário do empregado. E por último aqui, que está tampando, qualquer dano causado pelo empregado, qualquer dano causado pelo empregado ao empregador, né, pode ser passível aí de desconto. Lógico que seria um dano provocado de forma, né, que não seja acidente, né, que seja proposital, que seja algo planejado, tá bom? E também vai depender muito da empresa. Tem empresa que vai considerar, tem empresa que não. Bom, continuando, né? A política de reajuste salarial. Essa política ela já foi realizada pela Justiça do Trabalho, mediante metas para combater a inflação. E depois de 94, né, ela
foi instituída aí a livre negociação, onde era utilizado, né, é utilizado até hoje, a negociação coletiva entre os sindicatos, tá? Onde essa negociação coletiva, ela poderia, né, estipular aí valores para reajuste salarial, não deixando de forma ao bel prazer do governo, tá bom? Então, quando a política de reajuste, ela tem que ser seguido o que hoje determina o governo. Pois bem, vamos falar do 13º, que aí a gente encerra a matéria de hoje, né? E quarta-feira, gente, nós teremos uma atividade de quarta a domingo, valendo 10 pontos, onde, né, vocês podem entrar, vai ter o aviso aqui bonitinho, igual na aula passada, né, que a atividade vai estar disponível no AVA. Então, assim, não teremos aula explicativa, né, essa aula está sendo convertida na atividade que vocês irão fazer, tá bom? Então, quarta-feira, não temos aula explicativa, mas teremos atividade lá no AVA, lá no ICEIB virtual, onde vocês vão fazer e responder por lá, ok? Bom, 13º, também conhecido como gratificação natalina, né? Ela é uma gratificação compulsória estabelecida pela legislação, né? Ao longo do ano, tá? É devido ao empregado uma gratificação a cada período, né, a cada mês aí que se passar, equivale a 1/12. Oi, alguém chamou? Não, né? Então vamos lá. Então, a cada mês que se passa, essa gratificação contabiliza-se 1/12. Então vamos supor, a pessoa foi contratada em 14 de março. Bom, de 14 a 30, dão aí 16 dias. Então, o mês de março contabiliza, tá? Então, seria março, 1/12, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, dá aí 10/12. Então, é o salário da pessoa dividido por 12, multiplicado por 10. Tá? Ah, professor, mas ela entrou aqui dia 15 de março. Beleza. Continua sendo os 10/12. Ah, professor, mas ela entrou no dia 16 de março. Do dia 16 ao dia 30, dão 14 dias. Então, o mês de março não contabiliza-se mais. Tá? Aí ficaria de abril para frente. De abril para frente vão dar 9/12. Tá bom, gente? Então, contabiliza-se o mês. Entretanto, devemos observar que se foi contratado antes do dia 15 ou depois do dia 15 para contabilizar aquele mês. Um detalhe, vocês repararam que a contagem é diferente da contagem de férias, porque as férias conta-se o período até completar 12 meses, o 13º não. Conta-se o período até fechar, até encerrar o ano, tá, gente? Cuidado com isso aí. Bom, a gratificação natalina, apesar que tem empresas que pagam de uma única vez, né? De acordo com a lei, ela está equivocada, né? Ela não poderia pagar, mas no fritar dos ovos, o importante é que seja pago, né? Até dia 20. Então, a empresa efetuando o pagamento de forma integral até dia 20 de dezembro, ok. Apesar de que nossa legislação ela não disciplina dessa forma, tá? A nossa legislação ela determina que o 13º deve ser pago em 2 parcelas, sendo a primeira equivalente a 50% do salário do empregado, sem qualquer desconto, do dia 1º de fevereiro ao dia 30 de novembro. Tá? Então, de 1º de fevereiro a 30 de novembro, a empresa ela tem por obrigação pagar esse 13º, 50% dele,
sem os descontos de 1º de fevereiro a 30 de novembro. E a segunda parcela seria de 1º de dezembro a 20 de dezembro, onde seriam pagos os outros 50%, abatidos os descontos integrais referente ao 13º, tá? Ah, mas a minha empresa paga de uma vez. Se ela paga de uma vez antes do dia 30, beleza. Se ela paga de uma vez até dia 20, beleza. Está certo? Não está certo. Mas o importante, na verdade, né, de tudo isso aí é receber. Porque são normas que, por exemplo, se chegar na justiça, se você recebeu uma parcela, recebeu tudo certinho, ou recebeu no dia 20, na hora de fazer o acerto, o juiz só vai querer saber se você recebeu, né? Independente das datas, tá? Mas o certo é a primeira parcela sem descontos, de 1º de fevereiro a 30 de novembro. A segunda parcela com os descontos de 1º de dezembro a 20 de dezembro. Ok, gente? 13º é só isso. Fechamos. Legal. Tá bom? Vamos encerrar por aqui. Pois não, Miriam? Ô, professor Breno, qual que é a diferença mesmo de pagar o 13º e as férias? O 13º, você calcula ele no ano. Ou seja, você só vai calcular ele até dezembro. Então, se você começou a trabalhar em novembro, dependendo do dia de novembro, 1º de novembro, você vai contabilizar. 1º de novembro tem mais de 15 dias? Tem. Então, novembro e dezembro, 2/12. Tá? Diferente das férias, que você tem que contabilizar 12 meses seguidos, né? Para adquirir as férias. Então, 13º, ele tem que fechar no ano, né? Ou integral, ou proporcional. E as férias não, ela tem que completar os 12 meses. Tá ok? Ok, obrigada. De nada. Gente, muito obrigado, né, pela atenção de vocês, pela aula de hoje. Quarta-feira, então, temos atividade, tá? Eu vou deixar ela aberta até domingo. 2 tentativas, né, sobre remuneração, Beleza. 13º, ok? Quarta-feira, então, não teremos aula explicativa, teremos apenas a atividade no AVA. Tá bom, gente? Jorgerson, boa noite, muito obrigada. Boa noite, fiquem com Deus. Melhoras Até a da próxima gripe. aula.